Histórias religiosas. A origem das principais religiões do mundo. Com cerca de 2,1 bilhões de adeptos atualmente, o cristianismo é a maior religião do mundo, sendo predominante na Europa, América e Oceania. A religião se iniciou através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado o Salvador da humanidade. O cristianismo é uma religião abraâmica, da mesma forma que o islamismo e o judaísmo. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Tal denominação foi utilizada pela primeira vez em Antioquia, uma colônia militar grega. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A primeira parte conta a história da criação do mundo, das leis, tradições judaicas, etc. Já o Novo Testamento conta a vida de Jesus, como os cristãos primitivos viviam, etc. Jesus Cristo nasceu em Belém, Judeia, Palestina, por volta do ano 6 a.C. Seus ensinamentos morais, como o amor a Deus e ao próximo, fizeram com que sua vida passasse a ser um exemplo a ser seguido. Aos 33 anos, Jesus morreu crucificado injustamente e ressuscitou após o terceiro dia. Existem 3 ramos do cristianismo: protestantismo, catolicismo e igreja ortodoxa. Em razão disso, existem, também, diferentes concepções e aspectos em cada um deles. Contudo, de forma universal, podemos afirmar que os adeptos ao cristianismo creem na existência de um Deus, Criador do universo, de Jesus Cristo, elemento central da religião, considerado o Redentor da humanidade, e da vida após a morte. O cristianismo se difundiu grandemente pela Ásia, Europa e África. A religião cresceu tanto que, no ano de 313, o imperador Constantino concedeu aos cristãos liberdade de culto, e em 392, foi considerada a religião oficial do Império Romano. Antes de findar o século IV, o primeiro concílio de Niceia, em 325, e o primeiro concílio de Constantinopla, em respostas às heresias arianas e a um macedonianismo, formularam a doutrina da Trindade, que ficou fixada no seu conjunto no credo niceno-constantinopolitano. Por esta época colocou-se a questão da relação entre as naturezas humana e divina de Cristo, a heresia do monofisismo, que foi finalmente decidida no primeiro concílio de Éfeso, convocado pelo imperador Teodósio II, que afirmou que Cristo é perfeito Deus e perfeito homem, e definiu Maria como aquela que portou Deus Teótoco, em resposta à heresia nestoriana, do bispo Nestório, que lhe atribuía apenas o Cristótoco, aquela que portou o Cristo. Esta posição depois foi reafirmada no Concílio de Calcedônia, em 451, e no Terceiro Concílio de Constantinopla, em 680. História e crescimento do protestantismo. O movimento protestante surgiu na tentativa de reformar a Igreja Católica, iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero, no século XVI. Os motivos para esse rompimento incluíram principalmente as práticas ilegítimas da Igreja, além da divergência em relação a outros princípios católicos, como a adoração de imagens, o celibato, as missas em latim, a autoridade do Papa, entre outros. Para os protestantes, a salvação é conseguida por meio da graça e bondade de Deus, e para isso, cada pessoa pode se relacionar diretamente com seu Criador, sem a necessidade de um intermediário, diferentemente da fé católica, a qual diz que o único método para obter a salvação é a partir dos sacramentos e rituais de purificação da alma, realizados por intermediação de pessoas santificadas, padres, bispos, etc. Os protestantes defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus, presente na Bíblia Sagrada. De acordo com esse ponto de vista, pela ação do Espírito Santo, os cristãos, ao lerem a Bíblia, teriam uma maior harmonia com Deus. Por esse motivo, a partir da Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e distribuída sem restrições para as pessoas. O protestantismo pode ser subdividido em ramos, como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, etc. Atualmente, costuma-se classificar as igrejas protestantes em pentecostais e neopentecostais. Luteranismo.
Considerada a primeira religião fundada durante as reformas protestantes, o luteranismo foi uma religião criada em meio às questões sociopolíticas do Sacro Império Germânico. Ainda arraigado aos entraves do feudalismo, o Sacro Império contava com um conjunto de principados que tinham mais de um terço de suas terras dominados pela Igreja Católica. Tolhidos pelo poder de decisão dos clérigos, a relação entre a nobreza e a Santa Igreja já se mostrava abalada mesmo antes de chegarmos ao surgimento das polêmicas levantadas pelas ideias do padre e professor Martinho Lutero. Durante seus estudos, Lutero começou a criticar pontos vitais da doutrina católica. No ano de 1517, ele censurou a venda de indulgências e outras práticas da Igreja na obra As 95 Teses. Escrita em alemão, a obra ganhou popularidade e chegou ao conhecimento dos clérigos católicos. Repudiando as ideias de Lutero, o Papa Leão X, em 1520, redigiu uma carta condenando sua obra e exigindo a retratação do monge, ameaçando de excomunhão. Em 1521, sob ordens do imperador Carlos V, Lutero foi convocado a negar suas ideias no encontro chamado Dieta de Worms. Durante o encontro, Lutero reafirmou suas crenças e foi considerado herege. Mesmo com a oposição da Igreja, setores da nobreza alemã resolveram proteger Martinho Lutero. Durante esse período, Lutero se dedicou a traduzir do latim para o alemão e publicar a chamada Confissão de Augsburgo. Essa última publicação continha as bases da doutrina luterana que, entre outros pontos, defendia a salvação pela fé, a livre interpretação do texto bíblico, a negação do celibato e da adoração a imagens, a realização de cultos em língua nacional e a subordinação da Igreja ao Estado. A nova religião, mesmo contendo pontos que favoreciam o poder nobiliárquico, também foi responsável pela incitação de uma série de revoltas populares contra a ordem estabelecida. Nesse período, várias terras foram invadidas e igrejas foram saqueadas pelos alemães. Condenando os movimentos insurgentes, Lutero apoiou as forças senhoriais que reprimiram o movimento. Somente em 1555, com a assinatura da Paz de Augsburgo, os conflitos sociais e religiosos cessaram de vez. No tratado estabelecido, os príncipes alemães teriam o direito de adotar livremente qualquer tipo de orientação religiosa para si e seus súditos. Calvinismo. Ocorrido como um desdobramento da Reforma Luterana, o movimento calvinista foi uma das principais correntes surgidas da Reforma Protestante. A Suíça, criada após sua separação do Império Romano-Germânico, em 1499, teve contato com as ideias de Martinho Lutero através da pregação feita pelo padre Ulrich Zwinglio. Ao propagandear as doutrinas luteranas pela Suíça, Zwinglio desencadeou uma série de revoltas civis que questionavam as bases do poder vigente. A prática do zwinglianismo preparou o terreno para a doutrina que seria, mais tarde, criada pelo francês João Calvino. Perseguido em sua terra natal, João Calvino refugiou-se na Suíça com o intuito de disseminar outra compreensão sobre as questões de fé levantadas por Martinho Lutero. Segundo Calvino, o princípio da predestinação absoluta seria o responsável por explicar o destino dos homens na terra. Tal princípio defendia a ideia de que, segundo a vontade de Deus, alguns escolhidos teriam direito à salvação eterna. Os sinais do favor de Deus estariam ligados à condução de uma vida materialmente próspera, ocupada pelo trabalho e afastada das ostentações materiais. De acordo com alguns estudiosos, como o sociólogo Max Weber, o elogio feito ao trabalho e à economia fizeram com que grande parte da burguesia europeia simpatizasse com a doutrina calvinista. Contando com esses princípios, observamos que a doutrina calvinista se expandiu mais rapidamente que o luteranismo. Em outras regiões da Europa, o calvinismo ganhou diferentes nomes. Na Escócia, os calvinistas ficaram conhecidos como presbiterianos, na França como huguenotes, e na Inglaterra foram chamados de puritanos. Anglicanismo. Na Inglaterra percebemos um movimento reformista bastante peculiar. Desde meados do século XIV, o teólogo John Wycliffe realizou duras críticas ao poder material da Igreja e fez a tradução da Bíblia para o inglês.
Além dele, Thomas More também teceu críticas ao papel desempenhado pela Igreja Católica durante o século XVI. No reinado de Henrique VIII, o Estado tinha controle sobre os cargos religiosos, nomeando padres, bispos e cardeais. Nesse período, as relações entre Henrique VIII e a Igreja chegava ao seu fim quando o Papa se negou a anular seu casamento com Catarina de Aragão. Dos 5 filhos que teve com Catarina, apenas uma menina havia sobrevivido. Preocupado com a linha sucessória de sua dinastia, Henrique VIII desejou casar-se com Ana Bolena, buscando o nascimento de um herdeiro homem. Tendo negado a anulação de seu casamento, Henrique VIII resolveu criar uma nova instituição religiosa e anular os poderes da Igreja Católica na Inglaterra. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia que anunciou a criação da Igreja Anglicana. O anglicanismo preservara os moldes hierárquicos e a adoração aos santos católicos. No que se refere às suas doutrinas, o anglicanismo incorporou alguns princípios calvinistas. Além disso, o poder exercido pela Igreja Anglicana concedeu condições para que o Estado se apropriasse das terras em posse dos clérigos católicos. A partir dessas novas medidas estabelecidas pelo anglicanismo, o poder de influência da Igreja Católica sobre as questões do governo britânico sofreu uma grande limitação. Por outro lado, as características desta nova igreja cristã incentivaram a ampliação das atividades burguesas na Inglaterra. A Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, em grego, ortos, reto, correto, e doxa, opinião, glória. Literalmente, Igreja da Opinião Correta ou Igreja da Glória Verdadeira, como traduzido pelos eslavos, também chamada como Igreja Católica Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa Oriental, é uma comunhão de igrejas cristãs autocefalas, herdeiras da cristandade do Império Bizantino, que reconhece o primado de honra do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, desde que a sede de Constantinopla e Roma deixaram de comungar, resultando no Grande Cisma. Reivindica ser a mesma instituição anunciada por Jesus, considerando seus líderes sucessores dos apóstolos. A Igreja Ortodoxa tem uma longa história, contando-se a partir da Igreja Primitiva, e aproximadamente 1000 anos, contando-se a partir do Cisma do Oriente ou Grande Cisma, em 1054. Desde então, os ortodoxos não reconhecem a primazia papal, a cláusula filioque, e não aceitam muitos dos dogmas proclamados pela Igreja Católica Romana, em séculos recentes, tais como a Imaculada Conceição e a infalibilidade papal. Também não consideram válidos os sacramentos ministrados por outras confissões cristãs, e em geral têm uma história hagiográfica parte do catolicismo romano. No seu conjunto, a Igreja Ortodoxa é a terceira maior confissão cristã, atrás do catolicismo romano e o protestantismo, e também a segunda maior instituição religiosa do mundo, atrás da Igreja Católica Romana, contando ao todo com aproximadamente 250 milhões de fiéis, concentrados sobretudo nos países da Europa Oriental. As maiores igrejas locais são a russa, romena e a ucraniana. Islamismo. O islamismo surgiu no começo do século VIII por meio da obra de Muhammad, o grande profeta dessa religião. Muhammad nasceu em 570 d.C. em Meca, e perdeu seus pais ainda na infância, tendo sido criado pelo seu tio, Abu Taleb. Tornou-se comerciante, realizou inúmeras viagens ao longo de sua vida e, aos 25 anos, casou-se com uma viúva rica e chamada Khadija. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esses termos também têm origem no idioma árabe. Essas palavras são oriundas de muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado de Alá. Em 610 d.C., durante um retiro, Muhammad foi para uma caverna, localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel revelou-se chamando-o de Rasul-Alá, enviado de Deus. Durante esse acontecimento, o anjo pediu para que o profeta recitasse um texto, e então Muhammad recitou: "Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Lê, em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra.
Lê, que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao homem o que este não sabia. Esse acontecimento ficou conhecido como Noite do Destino e deu início às revelações de Alá para Muhammad. O profeta ficou os 2 anos seguintes sem receber novas revelações, até que elas retornaram por volta de 612 depois de Cristo. Essas foram, depois, sendo transcritas pelos convertidos ao islamismo no que se chamou Alcorão ou Corão, o livro sagrado do Islã. Quem são os sunitas? A palavra sunita significa alguém que segue as tradições do profeta, em árabe. Esse grupo é considerado o ramo ortodoxo do Islã. Os muçulmanos sunitas acreditam que após a morte do profeta Maomé, o novo líder deveria ser eleito entre os homens capazes. Foi o que de fato aconteceu, quando o amigo e conselheiro de Maomé, Abu Bakr, tornou-se o primeiro califa, sucessor do profeta, da nação islâmica. Quem são os xiitas? Por outro lado, alguns muçulmanos acreditam que a liderança deveria ter ficado dentro da própria família do profeta, entre aqueles especificamente designados por ele, ou entre os imames, designados pelo próprio Deus. Judaísmo. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão procurar a terra prometida. Seu desenvolvimento ocorreu de forma conjunta ao da civilização hebraica, através de Moisés, Davi, Salomão etc., sendo que foram esses 2 últimos os reis que construíram o primeiro templo em Jerusalém. Os judeus acreditam que Javé ou Jeová, em português, seja o Criador do Universo, um ser onipresente, onipotente e onisciente, que influencia todo o universo e tem uma relação especial com seu povo. O livro sagrado dos judeus é o Torá ou Pentateuco, revelado diretamente por Deus. Para o judaísmo, o pecado mais mortal de todos é o da idolatria, ou seja, a prática de adoração a ídolos e imagens. Os cultos são realizados em templos, denominados sinagogas. Os homens usam uma pequena touca, denominada kippá, como forma de respeito para com Deus. Os principais rituais são a circuncisão, realizada em meninos com 8 dias de vida, representando a marca da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes. E o bar mitzvah, para meninos, e a bat mitzvah, para meninas, que representam o início da vida adulta. Os livros sagrados dentro do judaísmo não fazem referência à vida após a morte. No entanto, após o exílio na Babilônia, os judeus assimilaram essa ideia. Na verdade, essas crenças variam conforme as várias seitas judaicas. A base da religião judaica está na obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos livros sagrados, uma vez que, para eles, isso é fazer a vontade de Deus e demonstrar respeito e amor pelo Criador. Os judeus podem ser divididos em 3 grupos. O judaísmo ortodoxo, judaísmo haredi e o judaísmo ortodoxo moderno, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista. A principal diferença entre esses grupos é a sua abordagem em relação à lei judaica. O ortodoxo sustenta que a Torá e a lei judaica são de origem divina, eterna e imutável, e que devem ser rigorosamente seguidas. Os conservadores e reformistas são mais liberais, com o judaísmo conservador, geralmente promovendo uma interpretação mais tradicional de requisitos do judaísmo do que o judaísmo reformista. A posição reformista típica é de que a lei judaica deve ser vista como um conjunto de diretrizes gerais e não como um conjunto de restrições e obrigações cujo respeito é exigido dos judeus. Historicamente, tribunais especiais aplicaram a lei judaica. Hoje, estes tribunais ainda existem, mas a prática do judaísmo é voluntária. A autoridade sobre assuntos teológicos e jurídicos não é investida em qualquer pessoa ou organização, mas nos textos sagrados e nos rabinos e estudiosos que interpretam esses textos.